Só nessa terceira parte, eu pretendo então encaminhar para o desfecho. Eu percebi agora que eu já gravei mais de 1 hora de aula. Eu vou tentar ser mais breve nessa última parte, para que também não fique muito pesado com muito conteúdo, né, e a gente tenha tempo de discutir isso posteriormente. Então, o pressuposto é que eu agora estou tentando construir, né, digamos assim, construir com vocês construir com vocês um fio condutor que nos leve, né, propriamente a uma compreensão daquilo que eu chamei ou da possibilidade de entender a Ilíada como estabelecendo coordenadas éticas para a ação humana, né? Eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, né, são ações que levam à ira de Aquiles. É uma ação de Aquiles que leva à ação dos deuses. É uma ação dos deuses que vai levar, né, ao reconhecimento por parte de Agamenon da sua insensatez. É uma ação de Agamenon que vai até Aquiles e que pede desculpa de uma determinada maneira que nos interessa, porque o que me interessa é a figura de Agamenon. Agamenon vai dar uma explicação para o Aquiles que é, para nós, central. A explicação que ele dá para Aquiles é central. E o problema não é esse, o problema é que Aquiles vai entender a argumentação do Agamenon. Ele não vai achar que é a história da carochinha, ele vai entender. Então, nessa terceira parte, eu pretendo um pouco encaminhar a nossa discussão para essa figura, para a centralidade da figura de Agamenon, para aquilo que me interessa do ponto de vista teórico, que é mostrar em que medida há, né, uma compreensão ética das ações humanas que emanam de uma narrativa poética. Eu queria mostrar que a ética, né, ela emana de dentro de truques e estratégias, né, de procedimentos que são inerentes à construção do poeta. Aquilo que o Nietzsche chamou de material poético, tal como um pintor trabalha com a cor. Então, de certa maneira, a minha intenção aqui, nessa introdução, é mostrar para vocês que é o universo, que é o imaginário, a fantasia épica, a fantasia poética, né? A ideia segundo a qual, né, é preciso contar uma história que tenha determinados interesses. Que interesses são esses, né? Interesses dos seus materiais. Que materiais são esses? O sofrimento humano causado por intervenção divina. Que esse material é um material, tal como a cor, tal como, sei lá, o mármore é para um escultor grego do século IV. Não sei, enfim, eu estou tentando mostrar para vocês. Material aqui tem que ser concebido não do ponto de vista da linguagem mais cotidiana, né, como aquilo que é constituído de matéria, né, como relativo ao que é físico e sólido. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com o que é próprio da criação poética, né? Com aquilo que é constitutivo da criação poética. Isso é a noção de material, né? Que eu estou tentando mostrar que o Nietzsche destacava, né? E que isso é determinante para, consequentemente, entendermos como é possível derivar dessa construção poética, né, uma visão ética de mundo. Né? Já que eu tenho que construir uma visão ética baseando no modo como o poeta trabalha a compreensão, dentro do poema, a compreensão das ações humanas. Cheio de ação. Aquiles está furioso porque houve uma ação de Agamenon. Agamenon fez aquela ação porque ele ficou furioso com o que Apolo fez com ele, vingando Crises. Ele faz uma coisa que deixa, né, Aquiles furioso e que, por sua vez, faz alguma coisa, age, chama a mãe, conclama a mãe e pede ela para interceder por ele. Né? Essa intercessão é uma ação da Tétis. Né? Aqui o nosso querido Zeus vai dizer: eu vou cumprir o que você me pede. Né? E vocês vão ver que, quer dizer, o início do canto 2, né, Zeus vai lá e fala assim, né, chama um deus chamado Oniros, né, onírico, né, que é o sonho, e manda, né, via sonho uma mensagem para Agamenon de que ele vai vencer a guerra
e de que ele pode invadir, é para ele guerrear. Só que no fundo Zeus estava enganando Agamenon para iniciar a vingança pedida por Tétis a Aquiles. A vingança de Aquiles via Zeus pedida por Tétis. Então é um conjunto de ações que a gente tem que entender como é que elas se estruturam. Ações são acontecimentos, ocorrências, eventos. E esses eventos é o que propriamente interessam ao narrador da Ilíada. Então, a profusão de eventos é o que mais interessa. Narrar causo, como dizem em Minas, eu sou mineiro, nada mais é do que uma tentativa de compreender relação entre eventos. Só que, claro, como isso tem lá toda a força da imaginação, a construção disso depende de coordenadas que não são as coordenadas da nossa linguagem do dia a dia. Tem outros artifícios por trás. E aqui também. Então vai começar no livro 2 a vingança. A execução da vingança. Então o livro 2 menciona, vai mencionar, por exemplo, que quando o sonho manda a mensagem para Agamenon de que ele deve, olha, vai lá, que vocês vão ganhar a guerra, vai lá mesmo, vai lá que vocês vão destruir, vocês vão causar a ruína dos... Essa palavra é muito importante para todo o nosso curso, e para toda a composição da Ilíada. É um termo técnico, vamos dizer assim. É uma categoria estética, ruína. Então, ele engana o sonho mandado por Zeus, engana, e essa história do sonho é muito importante, vocês sabem disso, Isso também, essa intervenção divina através do sonho, vocês sabem muito bem como é que Maria ficou sabendo que estava grávida, Ela sonhou. Tinha um anjo, é o Gabriel, não vou me lembrar. Tô ruim de memória quando eu não leio as coisas. E aí ele vai dizer aqui, o cantor, o poeta diz, e o ingênuo do Agamenon ignorava o que Zeus pretendia. O que Zeus pretendia? Impor dor e lamento aos gregos. Aos gregos e troianos em combate. Isso que Zeus queria. Zeus queria o sofrimento dos homens, a dizer como Nietzsche. A ruína humana. E transformar isso um motivo do canto. Porque, sendo isso o motivo do canto, ele teria sucesso em perdurar cantando. Então, a poesia seria aquilo que resiste ao tempo. Como é que a poesia resiste ao tempo? Se tornando ela a memória da cultura. Bem, mas isso é uma outra discussão e eu não vou falar sobre isso. Não vai dar tempo, obviamente. Aí vem uma passagem muito importante, que já que a intenção é causar dor, sofrimento, aparece esse trecho aqui, muito importante, que ainda está no livro 2, e que é um contexto extremamente lúcido, é que, no caso especificamente, Agamenon tem um insight de que aquele sonho vai estar enganando. Aquilo ali é truque. Ele está mandando lutar, mas peraí, mas eu não tô convencido. Ele não é muito convencido. Então ele tem um insight dizendo, olha, esse sonho que manda combater, esse sonho tem algum problema, isso não está muito claro, E ele tem essa intuição, Agamenon, e diz, olha, se eu percebo bem, Ares é o deus da guerra, caros heróis aqueus, sequazes, discípulos de Ares, da guerra, Zeus, filho de Cronos, enredou-me em dura até. Essa palavrinha aqui é até. Vocês vão ver que ela vai aparecer, ela aparece tanto na forma verbal quanto na forma de substantivo. E nesse caso de substantivo, ela vai ser identificada com um elemento fundamental, vai ser identificada
ela tem um sentido fundamental na construção da narrativa épica, principalmente no que diz respeito àquela intenção da narrativa épica de causar sofrimento no ser humano. Né? Enredou-me em ruína. Né? Se a gente quisesse universalizar, claro que o tradutor vai variar as traduções, mas o termo grego é até, né? Ruína. Então, Agamenon sabe, né, que sobre ele paira a ira de Zeus. Só que ele não sabe por quê. Né? Ele não sabe por quê. Sabe que Zeus, né, tá tramando alguma coisa contra ele. Né? Aí ele diz, cruel, primeiro prometeu com um sinal, o torna lar, após destruir a vasta Ilion. Mas em lugar, ele tramou o engano. Torna lar, ele está prometendo, vocês vão ganhar, depois de destruir a ilha, vocês vão voltar para casa. Né? Mas em lugar, ele está tramando engano. Ele está impondo a volta sem a glória, causador de numerosas, sem a glória a Argos, terra, no caso especificamente de Agamenon, causador de numerosas perdas. E não há como fugir ao que ele decide. Isso é muito importante, pessoal, para compreender esse universo, então, que agora introduz Agamenon. Né? O Agamenon, então, é uma figura, uma personagem, a construção dela é bastante importante. Né? Porque sobre ele vai pairar a responsabilidade por todos os males, todo o sofrimento que está sendo causado, né, à tropa grega, né, ao conjunto dos combatentes fiéis à aliança entre as diversas etnias que estão lá combatendo para recuperar Helena do domínio troiano. Né? Então, essa personagem ela foi muito estudada, né, enfim, de diversas maneiras, de diversos pontos de vista. Né? Uma das características que eu acho mais importante da investigação acerca dessa personagem, né, é a forma como Homero a constrói. Né? Aqui, Agamenon, né, é lúcido, né, da decisão divina, né? Contra o que não há como lutar. Né? A gente diz hoje, né, contra a morte, nada se pode fazer. Né? Então, a ideia de que há uma intervenção divina. Né? Homero, então, quer dizer, Agamenon, pode ser, então, uma espécie de tipo. Né? Podemos tipificar Homero. Tipificar em que sentido? Ele é um símbolo. Né? Ele é mais do que uma personagem. Né? Ele é uma, digamos assim, ele pode ser pensado, né, como um signo, como um símbolo para uma visão de mundo que é típica da Atenas da época de Homero. Né? Então, século VII, século VI e antes, obviamente. Né? Supostamente a Guerra de Troia teria acontecido. As pessoas estão lá, historiadores, arqueólogos até hoje, né, tentando explorar ali no caminho que vai para a Turquia, né, onde é que ficava a Troia, mas isso é pouco importante. Né? Se teve ou não teve a Guerra de Troia, se Jesus Cristo existe ou não existe, se Sócrates existe ou não. O que interessa é que nós acreditamos neles. Né? Se viveu ou não viveu, se teve mulher ou não teve, se teve CPF ou teve RG, se trabalhou ou não trabalhou, isso pouco interessa. Detalhes da vida privada, né? Para mim, pelo menos, eu acho assim. Então, Agamenon, ele é muito mais um elemento, digamos assim, ideal. Né? Uma personagem mais ideal, porque ele reflete uma compreensão, uma visão humana emblemática daquele período. Né? Não é só porque, né, Agamenon reflete o medo dos homens, o medo do ser humano, das forças divinas. Mas é porque Agamenon vai refletir justamente, né, na medida em que ele é signo
do ser humano, né? Um símbolo para que representa, né, o humano em geral, o humano grego em geral, né? Ele mostra aqui que há limitação para aquilo que ele pode fazer ou não pode fazer. Então há ele representa uma consciência, né? Desculpa. Do limite do agir humano, né? Agamenon, há uma frase de um autor que eu gosto muito, não passei para vocês, passei como biografia secundária, mas ele é muito importante, que é o Bruno Snell, num livro chamado A Cultura Grega, as Origens do Pensamento Europeu. Ele afirma mais ou menos o seguinte, né? Toda vez que o ser humano faz ou diz algo a mais do que ele... Não, desculpa. Toda vez que o ser humano faz ou diz algo a mais do que ele poderia esperar, Homero, para explicar o fato, atribui isso a uma intervenção de um deus. E é o verdadeiro e autêntico ato da decisão humana que Homero ignora. Esse é o caso de Agamenon, né? Homero, enquanto poeta, torna na figura de Odisseu, né, torna clara qual é a sua visão de mundo. A sua visão de mundo é de que ele ignora a ideia de decisão, né, de escolha humana. Que, né, ao fim e ao cabo, o ser humano não poderia decidir. Ele decide em questões mais peculiares. Agora, em decisões, quer dizer, aquelas que são propriamente, né, reivindicadas e que dão início a alguma coisa e que, digamos, iniciam um novo desenvolvimento, um novo evento, um novo acontecimento. Essas eram todas pensadas no âmbito do divino, né? Daí porque o Snell continua, mesmo nas cenas em que o ser humano reflete, pensa, a intervenção dos deuses sempre tem uma parte importante. A crença nesta ação do divino é, portanto, um complemento necessário às representações homéricas do espírito e da alma humana, né? Essa é uma passagem muito importante, ela vai tematizar, vai balizar, vai guiar um pouco a nossa discussão daqui para frente, mas eu gostaria de tornar claro, né, a centralidade do Agamenon. O Agamenon agora se torna... Bem, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa, Aquiles ficou bravinho e saiu da guerra. Até aí, tudo bem. Agora, existe um outro evento, um outro acontecimento, que é por que Zeus está tramando contra mim? Note vocês que ele não consegue fazer essa associação, né? Será depois, né, um experiente guerreiro que vai propriamente Antenor, que vai propriamente refletir sobre isso e vai falar: o Homero, você tá errado, cara. Desculpa, o Agamenon, você tá errado. Sabe o que aconteceu? Eu tô achando que é porque Aquiles saiu da guerra. Você foi lá e tomou a Briseida. Vou falar sobre isso talvez na próxima aula, né? Que é o canto 9. Né? Você foi lá e tomou, né, a Briseida do Aquiles. E isso aí causou uma ira. E essa ira certamente deve ter enfurecido os deuses, que por sua vez estão agora contra nós, né? Mas o reconhecimento por parte de Agamenon de que Deus quer a ruína dos aqueus e de que não se pode fugir desta ruína causa, por assim dizer, um movimento muito importante, né? Que é o que se chama, se vocês quiserem chamar, de destino, né? É o tema que determina. A gente já falou um pouco sobre isso. O que é o destino? O destino é o modo pelo qual... O destino tem duas... É o modo, né, pelo qual a intervenção divina
decide sobre a vida humana, tá? E a outra característica, essa é a primeira, né? O humano não acessa os motivos dessa decisão. Por que comigo? Por que tá fazendo isso? O que eu fiz? Tá bom? Então, essas são duas características do destino pensado pela poesia homérica, tá? Assim chamada moira, né? O termo grego, ela é até uma deusa, né? Tudo aquilo que é inevitável e inacessível ao conhecimento. Inevitável do ponto de vista do que vai acontecer. Né? E inacessível do ponto de vista da impossibilidade de alterar o curso disso. O que está sendo construído aqui é a convicção de que, né, o homem, o ser humano, não tem de fato, né, as rédeas da construção do que é o porvir, do futuro, do que vai acontecer com ele. O homem não tem as rédeas do seu futuro, né? Que o futuro pertence a uma decisão, uma intervenção dos deuses, né? E de que o humano também não cessa os motivos dessa decisão, não consegue acessar, ele não consegue entender por quê, né? Então, esse momento de resignação que parece estar aqui, não há como fugir. Só, se ele vai fazer, ele vai fazer. Nós não temos muito o que fazer contra, né? Nós vamos ter que... olha só, olha a consciência, né? Vamos lá. Essa frase, acho que eu... Olha, Zeus me engana, o Deus me engana, né? O engano vai causar prejuízo, ruína. Olha as premissas, né? Mas não posso fazer diferente. Essa lógica não faz muito sentido pra gente, né? Alguém me engana, o engano vai me arruinar e eu vou ter que aceitar. Não faz sentido. Mas é isso que vai acontecer. Tá? É isso que vai acontecer. Agora, quando se trata de intervenção divina, se trata de uma intervenção nos acontecimentos e eventos fundamentais da vida humana. E na inevitabilidade desses acontecimentos. É inevitável. É isso no que se acredita. Na medida em que o grego acredita no mito, nos deuses e heróis, nessa constelação de figuras que emulam divindades, que emulam forças divinas, né, eles acreditam também em duas coisas. De que, ao fim e ao cabo, são os deuses que decidem sobre a vida deles. E, ao fim e ao cabo, as decisões são, por nós humanos, inacessíveis. E o que nos resta? O que nos resta? Agir conforme essa decisão. Tá? Não posso fazer diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agir. Eu vou agir como já está pré-determinado. Isso que eu queria causar um certo frisson em vocês, sabe? Porque como assim, professor? Eu não posso fazer diferente do... Mas isso vai causar minha ruína. Não, não pode. Não pode. Não no universo da poesia homérica, tá? Não no universo da poesia homérica. Você não pode fazer... Você não pode evitar o sofrimento que sobre você vai recair por intervenção divina. Não pode. E a demonstração disso é Agamenon. Então Agamenon vai falar, olha, nós não podemos decidir diferente. Vamos embora para a guerra. Vamos lá. Nós não podemos fazer diferente. Né? Eu discuti isso com um colega, acho que é o Paulo César, se eu não me engano, quer dizer, é só porque eu tenho uma ideia de que as coisas podem não ser determinadas, ou pré-determinadas, é que eu acho que eu poderia fazer diferente do que eu faço. Eu não posso fazer diferente do que eu faço no universo homérico. Eu não posso fazer diferente do que quer a intervenção, a força divina. Isso não está nem facultado.
É só a nossa cultura que já tem uma outra visão sobre isso, e eu quero mostrar como é que Aristóteles é decisivo, porque ele vai dizer, tem sim, porque você tem o poder de raciocinar. Se você tem o poder de raciocinar, você não aceita a intervenção divina. A única intervenção que você aceita é a intervenção da razão. Né? E nesse sentido, o Aristóteles vai ter que tirar do centro em torno do qual gravitam as crenças dos gregos. Vão ter que tirar os deuses e heróis, né, e toda essa panaceia que diz respeito aqui, né, à ruína, a sofrimento, a catástrofe humana, e vai ter que colocar o quê? O próprio ser humano, a própria racionalidade. Né? Então, até o canto 8, pessoal, vocês vão ver que acontece o que? A inevitabilidade. O Agamenon vai falar, vamos lá, ué. Não tem escolha. Entende? É isso que eu queria colocar aqui. Né? Essa palavra aqui. Eu não tenho escolha. Óbvio que isso nem aparece, mas é o resultado dessa reflexão aqui. Não posso fazer diferente ao que foi decidido pelos deuses. Né? Eu não posso acessar e mudar. Não posso. Né? Mas eu vou mostrar para vocês que isso tem lá uma finalidade poética. Tá? Lembra que o Nietzsche falou que isso aí é extremamente relevante para acabar com a culpa, com o sentimento de culpa e dor de consciência que nós temos? Essa é a tese do Nietzsche. Né? O Nietzsche vai até dizer mais, né? Isso acabaria até mesmo com o pecado. Fosse assim que nós pensássemos, não existiria culpa, não existiria pecado, não existiria dor de consciência. Tá? Não existiria. Isso é uma mudança brutal, né, da constituição da psicologia ocidental. Né? Não existiria dor de consciência, mordida na consciência. Né? O 8, pessoal, o canto 8, o que ele mostra? Mostra já que os aqueus, chefiados por Agamenon, estão sofrendo horrores. Né? Começaram até bem, mas aí Zeus olhou e falou, peraí que eu vou intervir. E aí os troianos mandaram ver. A descrição é belíssima. Né? A descrição é que como se os troianos tivessem possuídos, tamanha força que eles tinham. Né? E começa a matar todo mundo. Chefiado por Agamenon. Está sendo cumprido a vingança de Aquiles, né? Pedida por Tétis a Zeus. Então no livro 8, né, vai estar bem claro que começa a se cumprir o plano de Tétis, aquela que abraçou os joelhos e afagou Zeus. Né? E aqui, ó, uma descrição muito, muito bonita, né? Heitor, que é irmão de Paris, filho de Príamo, né, o grande herói troiano, não cessará o ataque, né, a essa consciência que surge aqui. Heitor não cessará o ataque, e ele estava ganhando, obviamente, antes que irrompa as naus Aquiles pé velozes. Por quê? Porque o Aquiles volta, portanto, né, ou é suprimida a ira de Aquiles, ou os troianos vão causar sofrimento imenso na peleja, na luta contra, né, os chefiados por Agamenon, né, os Dânaos, os aqueus, os argivos, né, que são nomes sinônimos para designar a mesma coisa. Né. E aqui já diz, né, que Patroclo vai morrer, e que Patroclo, que é o braço direito de Aquiles, é isso que vai causar o retorno dele. Não é porque Agamenon vai descobrir, e esse é o próximo, né, canto, quando Agamenon descobre e vai lá suplicar, pedir desculpas pela insensatez. Né? Pela insensatez, vai pedir desculpa pela insensatez cometida contra Aquiles. Num grito de desespero para que a coisa, né, a guerra reverta a favor dos gregos, né, contra os troianos. Mas isso já é um capítulo para a nossa próxima aula. Então, eu finalizo aqui a terceira parte, eu vou esperar, né, que no nosso próximo encontro, segunda-feira, a gente discuta, né, pelo menos esse universo geral que eu apresentei aqui para vocês. Né? Caso haja coisas que não ficaram claras, que vocês queriam saber e mais detalhes, por favor, pessoal, anotem as dúvidas, façam anotações durante a aula, enquanto vocês assistem, né? E, por favor, na segunda-feira que vem, né, às 14h, a gente, né, eventualmente, pode discutir, eu procurarei
né, sanar cada uma das questões, tá bom?